Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. A paz de Cristo, meus irmãos. Eu sou o irmão Luiz Maria do Instituto Hesed e hoje, com muita alegria, estou com vocês nesse dia 13 de maio, dia de aniversário, 103 anos da aparição de Nossa Senhora lá em Portugal, em Fátima. E você sabe, né? Você percebe que a imagem que nós estamos usando todo esse mês de maio é a imagem de Nossa Senhora de Fátima, o seu Imaculado Coração. Também a vela, a capelinha, né, que nós falamos tanto para você fazer um altarzinho, a capelinha dedicada a Nossa Senhora de Fátima. E hoje é o dia dela. Hoje nós queremos falar desse dia tão especial como uma solução para tantos e grandes e graves problemas. Nossa Senhora vem em Fátima como uma grande solução para problemas grandiosos. Nosso Senhor traz soluções grandiosas, maravilhosas. Aonde abunda o pecado, diz a palavra de Deus, superabunda, transborda a graça de Deus. E antes de nós começarmos rezando juntos, eu quero te lembrar, você que não é inscrito no nosso canal, de se inscrever, né? Apertar aqui embaixo para se inscrever. Em Portugal é subscrever, que está escrito, e também ativar o sininho, ficar 2 tracinhos assim em volta do sininho, que você vai receber todas as notificações de cada vídeo desse mês de maio, tá bom? E você que já é inscrito no nosso canal, também ajude essa obra de evangelização, dando o seu like, compartilhando esse vídeo com outras pessoas, para que mais almas sejam atingidas. E juntos, vamos rezar agora. Você pode pegar o seu e-book, vamos rezar na página 8, as orações iniciais. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração para todos os dias. Senhor Todo-Poderoso e infinitamente perfeito, de quem procede todo o ser e para quem todas as criaturas devem sempre se elevar, eu vos consagro este mês e os exercícios de devoção que em cada um de seus dias praticar, oferecendo-os para a vossa maior glória, em honra de Maria Santíssima. Concedei-me a graça de santificá-lo com piedade, recolhimento e fervor. Virgem Santa e Imaculada, minha terna Mãe, volvei para mim vossos olhares tão cheios de doçura e fazei-me sentir cada vez mais os benéficos efeitos de vossa valiosa proteção. Anjos do céu, dirigi meus passos, guardai-me à sombra de vossas asas, pondo-me ao abrigo das ciladas do inimigo, pedindo por mim a Jesus, Maria e José, sua santa bênção. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, hoje, 13 de maio, como eu disse, nós precisamos entender que Nossa Senhora apareceu em 1917, nessa data, no mês de maio, mês das mães e mês da mãe. Ela veio aparecer esse mês que já era dedicado há muitos anos à Virgem Maria. Ela aparece como um socorro materno. Por quê? Porque na linha do horizonte apareciam grandes perigos para a humanidade. Deus envia Nossa Senhora como solução para perigos tão graves que se aproximavam. Então, primeiro eu quero pedir que você leia 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Leia todinha essa passagem. Nessa passagem, São Paulo vai dizer, é uma das cartas de São Paulo, a segunda carta que São Paulo escreveu, né?
E nessa carta, 2 Tessalonicenses, São Paulo vai dizer que antes de virem as grandes tribulações, antes da vinda do Senhor, vai acontecer um período que ele chama de apostasia. Eu quero que você aprenda, grave no seu coração a diferença de apostasia para heresia. Heresias aconteceram muitas no decorrer da igreja. Como dizem, só se joga pedra em árvore que dá fruto, né? Então, a igreja santa de Deus, Jesus diz, como eu, o Senhor, fui perseguido, fui chamado até de demônio, vocês também serão perseguidos. Isso é claro. Então, essa perseguição da igreja foi sempre, sempre. E essa perseguição, como diz São João na carta dele, não veio só de fora, veio também dos que eram de dentro. E esses que eram de dentro formaram muitas heresias na história da igreja. Me veio uma lembrança agora, o Papa Bento XVI repetia isso, que Nossa Senhora, ela sozinha, consegue vencer todas as heresias, as mais complicadas. Um verdadeiro devoto de Nossa Senhora, diz São Luís, não se perde num caminho de heresia. Fecha esse parênteses, né? Mas, enfim, Nossa Senhora, São Paulo vai avisar desse tempo de apostasia. Antes da vinda do Senhor, vai chegar esse período. Vai chegar. Não é um tempo, sim, eu estava explicando a diferença, não é um tempo de heresia. Heresias tiveram muitas e gravíssimas, uma pior que a outra, né? Mas nós chegamos num ponto, São Paulo vai dizer, apostasia significa não como a heresia, que é abandonar uma parte da fé. A apostasia é abandonar completamente a fé em Deus. Meus irmãos, São Paulo vai dizer que depois do mundo receber todo o anúncio do Evangelho, do mundo ser evangelizado, vai ter um período que esse Evangelho vai ser rejeitado por aqueles países que já conheciam o Evangelho. Não é negar alguma parte da fé, como a heresia, é negar totalmente a Deus. Esse período foi anunciado por São Paulo. E lá para o século XVI, XVII, Nossa Senhora já começa a aparecer aqui na América Latina, em Quito, no Equador. Nossa Senhora se manifesta, a irmã Mariana de Jesus Torres, se eu não me engano é esse o nome, às vezes eu troco a posição do nome dela, mas Jesus se manifesta, Nossa Senhora se manifesta, dizendo que ela ofereça todos os sacrifícios pelo século XX, porque vai ser o pior século, porque vai ser um século que vai vir uma tempestade contra a fé. Vai ser o século mais difícil de todos em relação ao abandono da fé. E por causa do abandono da fé, muitos males se sucederiam. E Nossa Senhora avisa isso com muita força, Nossa Senhora do Bom Sucesso. O nome dessa aparição não é tão conhecida, mas é muito forte essa mensagem. Alguns anos depois, Nossa Senhora vai aparecer em La Salette, na França, com uma mensagem parecida. Tipo dizendo assim, já está chegando a hora. Nossa Senhora vai dizer um período que o inimigo vai agir com muita força, pede que nos protejamos. Aliás, numa outra aparição da Rainha dos Anjos, também Nossa Senhora fala a mesma coisa e ensina aquela oração da Rainha dos Anjos. Nós vamos deixar aqui na descrição para você essa oração que Nossa Senhora ensinou para combater nesses tempos que nós vivemos. E Nossa Senhora vai dizer que o inimigo vai começar a se espalhar e pouco a pouco ele vai abolindo a fé. Olha, 2 Tessalonicenses 2. O que ela disse em Quito, no Equador, agora em La Salette, ela está dizendo, está iminente. Esse ataque, essa destruição da fé é para já, é para agora. E é uma mensagem gravíssima que Nossa Senhora dá em La Salette. Alguns anos depois da aparição de La Salette, o Papa Leão XIII, aliás, diga-se aqui, um grande Papa, um santo homem, um guerreiro de Deus, a Santa Miriam de Jesus crucificado vai dizer que Pio IX foi um grande Papa, Leão XIII foi um grande Papa e o seguinte, São Pio X, foi um Papa seráfico, 3 papas grandiosos em tempos dificílimos da Igreja. O Papa Leão XIII rezando, combatendo contra as sociedades secretas que estavam atacando a Igreja. O Papa Leão XIII tem uma visão muito séria de que o inimigo se apresenta diante do trono de Deus, ousando destruir a Igreja, desafiando a Deus. Porém, as profecias deveriam se cumprir.
E o tempo que o inimigo pede para trazer uma provação à igreja, igualzinho no livro de Jó, se você já leu o livro de Jó, Deus permite uma provação do inimigo sobre a igreja. Deus permite um tempo maior de prova, porque é necessária essa purificação. É um mistério. São Paulo chama o mistério da iniquidade, que só se entende com o mistério da salvação das almas. Deus não queria, claro, mas Deus permite porque é um plano de salvação. E Leão 13 teve essa visão de que um século Deus autorizou uma ação maior do inimigo tentando destruir a fé da igreja e do povo de Deus. Meus irmãos, essa visão de Leão 13 começou concretamente a acontecer. Essa visão de Leão 13, Nossa Senhora vai dizer na sua mensagem, através daquele livro azul do Padre Gobi, que este século, conforme a visão de Leão 13, foi o século que mais Satanás atacou a fé, pouco a pouco abolindo essa fé, como ela disse em La Salette. Nossa Senhora vai dizer, foi o pior século, o século das grandes guerras mundiais, o século que a moral foi degradando. Lembra que Nossa Senhora vai dizer em Fátima que os pecados que mais levam almas para o inferno são pecados contra a castidade, pecados da carne? Nossa Senhora disse em Fátima que viriam modas, essas modas iriam desagradar muito a Deus, iam levar muitas almas à perdição. Nossa Senhora vai mostrar que tudo vai parecer que é normal, uma vida pagã. Pessoas que são devotas, pessoas que amam Nossa Senhora de Fátima e não entendem que hoje vivem como pagãos. Nós dessa geração não percebemos a degradação da moral. Meus irmãos, é algo muito grave que nós estamos já acostumados com o pecado mortal. E Nossa Senhora mostra o inferno. Mostra o risco de muitas almas se perderem eternamente a sua salvação. E também nas aparições de Medjugorje, Nossa Senhora vai dizer, aliás, o Papa João Paulo II vai dizer, o que a Virgem Maria começou em Fátima, ela vai concluir em Medjugorje. Nossa Senhora vai avisar em Medjugorje, aliás, vão enviar uma carta ao Papa João Paulo II, em nome dos videntes, escrevendo a gravidade desses tempos, falando de algumas coisas proféticas, dos segredos que devem acontecer, que foram revelados em Medjugorje, e falando que foi dado ao inimigo uma permissão maior para agir nesse século. Você vê várias aparições confirmando a mesma coisa, que essa passagem que São Paulo disse lá em 2 Tessalonicenses 2, é este século que nós vivenciamos. E quando foi que começou essa apostasia? Aí que está, meus irmãos, no ano de 1917. Esse ano seria o ano que a Rússia iria espalhar os seus erros pelo mundo inteiro. E como Deus é maravilhoso, Ele nos deu uma mãe para vivenciarmos esse século. Ela diz na mensagem dela, através do Padre Gobi, já que o inimigo teria uma permissão maior para atacar a fé nesse período, Deus quis que esse século iniciasse, já no início do século, com a proteção da Mãe do Céu. Nossa Senhora aparece 13 de maio de 1917 como um remédio. É o Apocalipse 12 que literalmente se cumpre, de uma maneira muito forte, porque aparece uma mulher vestida de luz, vestida de sol, vestida de Deus, como também lá em Guadalupe, mulher reluzente, cheia de Deus. E também o milagre do sol vai mostrar que ela é a mulher vestida de sol. Meus irmãos, por que uma aparição termina com um milagre tão grande, um milagre de proporções daqueles milagres bíblicos, de que o sol parou quando Josué reza, de que o mar vermelho se abre, de milagres assim que são milagres de grau bíblico, milagres grandiosos, fenômenos naturais grandiosos. Assim foi o milagre do sol em Fátima. Por quê? Por que um milagre tão grandioso para confirmar essa aparição? Porque talvez essa fosse a aparição mais importante. A aparição de abertura, claro, irmão, o século começa em 1901, então por que 1917? Porque em 1917, 13 de maio começaram as aparições, 13 de outubro aconteceu o milagre.
e 25 de outubro aconteceu o que a Virgem Maria profetizou. Ela disse que a Rússia começaria a espalhar os seus erros pelo mundo inteiro. E 25 de outubro começa essa revolução na Rússia, que vai espalhar os seus erros pelo mundo inteiro. Eu te dou uma dica, se você quer aprofundar, nós ainda vamos fazer provavelmente um evento sobre o fim dos tempos, explicar mais detalhadamente essas coisas. Mas se você quer entender melhor o que começou a acontecer no dia 25 de outubro, procura os vídeos do Padre Paulo Ricardo falando sobre revolução cultural. Ele vai explicar muito bem explicado tudo o que se iniciou nesse mesmo mês de outubro que aconteceu o milagre de Fátima, o milagre do sol. 25 de outubro de 1917. Quer dizer, aparece um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, logo em seguida aparece outro sinal, diz o Apocalipse 12, um dragão vermelho. Então, essa luta contra o ateísmo, que é a apostasia que São Paulo profetizou, começa com Nossa Senhora. Ela vem nos advertir. Disse que a Rússia espalharia os seus erros pelo mundo, mas também pela Igreja. Isso é doloroso, meus irmãos. Mas eu coloco aqui uma foto desse homem que foi um agente infiltrado, né? Um agente inimigo da Igreja, inimigo da fé cristã, e ele vai confessar que ele combateu essa fé cristã, e ele vai dizer, vai comprovar que dentro da Igreja se introduziu, a Rússia introduziu algo chamado Teologia da Libertação. Deixa eu ver o nome desse homem, Ion Mihai Pacepa. Não sei se é assim a pronúncia, mas ele vai dizer que dentro da Igreja se infiltrou a Teologia da Libertação, e quem infiltrou isso foi a Rússia. Ele tem provas porque ele era lá de dentro e depois se converteu. Uma outra mulher, ele fugiu, né, dessa situação na década de 70, mas uma outra mulher também de lá da Rússia se converteu na década de 50, mas na década de 20 ela vai conseguir introduzir pessoas da Rússia com a intenção de destruir a fé dentro do clero, como padres, como sacerdotes. E ela vai dizer, esses que eu introduzi hoje já são bispos. Existe livro, existem provas que essa mulher vai dar, que ela mesma fez esse trabalho. Se chama Bela Dodge. Essa mulher também vai mostrar que tudo que Nossa Senhora disse em Fátima e muita confusão que a gente está vivendo hoje de fé e até dentro da igreja, dentro dos seminários, muitas vezes os padres não têm culpa de ter uma formação ruim, já vem lá de trás. Tudo isso estava profetizado na Bíblia, meus irmãos. Tudo estava já pré-anunciado, porém Deus quis nos dar, por isso essa aparição de Fátima não é uma apariçãozinha só de sentimentos, eu sou devoto de Nossa Senhora de Fátima. As aparições todas, eu citei algumas, elas estão anunciando e preparando a humanidade para um período muito difícil. Só que em períodos muito difíceis, o Papai do Céu não deixa os seus filhos desamparados. Ele quis dar uma mãe. E o que é a mensagem de Fátima? Pedido de conversão é o centro da mensagem, claro. Mas Nossa Senhora vai dizer, Deus quer dar um remédio para esse tempo terrível. Deus, olha, não é ela. Ela diz, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Deus quer dar como remédio para que as almas não se condenem ao inferno, para que as almas consigam ultrapassar esse momento difícil com paz no coração, nesse período dessa doença, né? Dessa quarentena. Quanta gente desesperada. Eu me pergunto, será que essas pessoas têm intimidade com a Virgem Maria? Eu sei que todos nós passamos por momentos de prova, mas espera aí, se você reza o rosário, se você é consagrado a Jesus pelas mãos de Maria, você não pode se desesperar. Você tem um Pai do céu que cuida de você. Você tem uma Mãe do céu que te ama. E Nossa Senhora é refúgio dos pecadores. Deus veio trazer ao mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Nossa Senhora vai dizer, aqueles que abraçarem essa devoção, eu prometo a salvação.
Nossa Senhora vai dar alguns meios para você ser devoto do Imaculado Coração dela, né? Um dos meios está aqui nas mãos dela, é o rosário. O rosário é como segurar nas mãos de Nossa Senhora. Se você não tem esse costume, vai lutando aos poucos, começa com 1/3. Você vai criar um amor tão grande que você não consegue depois ir dormir sem rezar o seu rosário. Outro meio de devoção é a consagração ao Imaculado Coração, a consagração perfeita a Nossa Senhora. Se você quer aprofundar mais ainda aquela consagração, nós temos nossos vídeos, né? Você pode ver aqui, pode colocar o cardzinho aqui em cima, os vídeos da consagração, os métodos, no método de São Luís Maria, que é a devoção mais perfeita ao coração dessa mãe. O rosário, a consagração, claro, a irmã Lúcia vai falar também do uso do escapulário, aquele escapuláriozinho menor, que é um sinal de estar revestido do manto de Maria. Claro, a medalha milagrosa, ela mesma pediu que a gente usasse, tem alguns sinais exteriores, mas o principal, a reza do rosário, a consagração a ela, e Nossa Senhora ensinou a devoção dos 5 primeiros sábados do mês. Por enquanto estamos nessa quarentena, né? Nós não podemos fazer a comunhão reparadora do primeiro sábado. Você pode fazer no coração. Claro que não é a mesma coisa, que isso fique claro, né? Porém, se você fizer, Nossa Senhora vai ver a sua intenção de fazer essa reparação ao Imaculado Coração dela. E ela vai dizer nas mensagens que a devoção ao Imaculado Coração dela é como se fosse a Arca de Noé. Nesse dilúvio de incredulidade, de falta de fé, Jesus disse, quando o Filho do Homem voltar, acaso ainda vai existir fé na terra? Na mensagem de Nossa Senhora ao Padre Gobi, ela diz, vai sim, por meio daqueles que eu estou guardando e protegendo no meu Imaculado Coração. Ela vai dizer também nessas mensagens que o coração dela é como a Arca de Noé, no meio desse dilúvio que está fazendo morrer a fé de muita gente. Aqueles que são consagrados a ela não vão abandonar Jesus, não vão abandonar a fé. E esse mês de maio está te convidando a receber esse remédio. Esse 13 de maio de hoje está te convidando, sejam consagrados ao Imaculado Coração de Maria. Se aproxima dessa mãe, não só como uma piedade sentimental, mas como Nossa Senhora comandante de guerra. Nossa Senhora quer te ensinar a lutar pela fé, guardar a sua fé, ainda que custe o derramamento do sangue. Senhor, que eu perca tudo, que eu não perca a minha fé. Isso Nossa Senhora em Fátima vem ensinar. E ela vem trazer um remédio. A devoção ao seu Imaculado Coração é um remédio para esses erros que a Rússia ainda hoje espalha pelo mundo. Essa apostasia, você vê, a Europa abandonou a fé. O berço do cristianismo abandonou a fé. Nós estamos vivendo e esse século se concluiu. Hoje fazemos 103 anos das aparições de Fátima. De certa forma, estamos no cume dessa apostasia e colhendo os frutos de toda essa maldade do afastamento de Deus. Por isso, nessa hora que a tempestade está mais forte, Deus dá o remédio, a devoção, a consagração, entrar dentro do Imaculado Coração de Maria. E é para isso que nós estamos dedicando a você esse mês de maio, de você fazer na sua casa um altar à Nossa Senhora, de você recorrer a ela, entregar sua vida, entregar sua família a ela. Porque aqueles que se entregarem a ela vivenciarão esse período dessa tempestade terrível. Como eu disse, estamos no cume do que São Paulo disse em 2 Tessalonicenses 2. Estamos nesse momento tão difícil que a humanidade quer expulsar Deus, está colhendo os frutos. Mas o Senhor diz, não tenhas medo. Na pior de todas as tempestades, existe uma barquinha onde Jesus está presente e nessa barquinha Ele acalma toda a tempestade do nosso coração. Repito as palavras de Jesus, não tenhas medo. Eu preparei para você essa barquinha. Recebe, toma posse dessa barquinha, desse lugar seguro. Por isso, se você ainda não fez o seu altarzinho na sua casa, eu te peço, faça. Isso é importante, é um sinal exterior, irmão. O exterior não é o mais importante, claro, mas ajuda muito e é um sinal para que o inimigo veja
que você pertence a Jesus por meio de Nossa Senhora. Vamos fazer a nossa oração. A oração no seu e-book está na página 93, a oração desse dia, 13 de maio. Santíssima Virgem, Mãe de Deus, socorrei os que imploram vossa assistência, olhai para nós. Poderias esquecer os homens, agora que estás tão unida a Deus? Ah, certamente não. Bem sabeis em que perigo nos deixastes, e qual o estado miserável de vossos servos. Não é bem que uma misericórdia tão grande como a vossa se esqueça de uma miséria tão grande como a nossa. Valei-nos com vosso poder, já que aquele que tudo pode vos deu a onipotência no céu e na terra. Nada vos é impossível, pois até conseguis despertar a esperança da salvação. Quanto mais poderosa sois, tanto mais misericordiosa deveis ser. Valei-nos também por amor. Sei, Senhora minha, que sois muito benigna e nos amais com um amor que nenhum amor pode exceder. Quantas vezes aplacais a ira do nosso juiz no momento em que ele vai nos castigar? Em vossas mãos estão todos os tesouros da misericórdia de Deus. Ah, não suceda jamais que nos deixeis de cumular de benefícios. Só buscais ocasião de salvar a todos os miseráveis e de derramar sobre eles a vossa misericórdia, porque vossa glória aumenta quando por vossa intercessão os penitentes são perdoados e desse modo alcançam o paraíso. Valei-nos, pois, para que consigamos gozar de vossa vista no céu, pois a maior glória que possamos ter, depois de ver a Deus, é ver-vos, amar-vos e viver sob o vosso patrocínio. Ah, ouvi as nossas súplicas, já que vosso Filho quer honrar-vos, nada vos negando do que lhe pedis. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, nós vamos tirar agora qual das 10 virtudes de Nossa Senhora o Espírito Santo e ela vão nos pedir hoje para que a gente possa pedir, vivenciar, exercitar com a graça de Deus. Que seja o próprio Espírito Santo de Deus a escolher essa virtude que Deus quer que nós vivamos. Jesus. A virtude da, não sei se dá para ver, mas é a virtude da doçura. Olha que coisa maravilhosa. Jesus fala para aprendermos com Ele, que é manso e humilde de coração. Manso nesse sentido de doçura também, amabilidade, né? Vamos imitar a Nossa Senhora. Quando formos responder alguma coisa a alguém, quando formos conversar com alguém, ou se a gente ficou aborrecido com algo, a nossa reação, antes de explodir, nós vamos pensar, como a Virgem Maria faria no meu lugar? Nós vamos respirar fundo e com certeza vamos imitar a doçura com que ela falaria, com que ela agiria na nossa situação. E eu te peço, meu irmão, minha irmã, que você coloque aqui no comentário com relação a essa virtude da doçura, para que você consiga viver essa doçura. Você está vivenciando tudo que nós falamos nesse vídeo hoje? Quer dizer, você já entrou dentro desta arca de Noé, que é o Imaculado Coração de Maria, você já é consagrado a Nossa Senhora, você procura rezar o rosário todos os dias, você já recebeu a imposição do seu escapulário, você tem a medalha milagrosa de Nossa Senhora que ela pediu para nós usarmos, a reza do rosário, você conseguiu fazer os 5 primeiros sábados do mês, você se recorda que esse dia é dedicado a Nossa Senhora, todo primeiro sábado do mês, aliás, todo sábado é um dia dedicado a Nossa Senhora. Você já fez a consagração? Coloca aqui no comentário se você já é consagrado a ela, se você já entrou dentro dessa arca e se você é consagrado, se você é devoto, mas ainda está faltando, coloca o que está faltando.
Está faltando ainda eu conseguir rezar o rosário completo, irmão. Irmão, eu confesso que não dei muito valor à medalha milagrosa. Eu nunca recebi a imposição do escapulário, mas eu desejo receber. Já vou começar a usar desde já, né? Eu não me consagrei, ou eu me consagrei da maneira simples, mas ainda desejo me consagrar pelo método mais perfeito, que São Luís, que é o profeta de Maria, ensina. João Paulo II divulgava essa devoção. Coloca aqui no comentário, para que você viva essa doçura de Nossa Senhora, você precisa entrar dentro desse Imaculado Coração, para viver todas as promessas de graça nesse tempo difícil. Então, meu irmão, antes de terminar, eu quero te dar um recado. Esse altar que nós insistimos para que você faça, você pode fazer esse altar do jeito que você achar melhor, porém, nós preparamos para você com todo carinho, né? Lá no início dos vídeos nós já falamos dessa vela, dessa capelinha. Olha, eu quero lembrar que essa capelinha é feita pelas irmãs e pelos irmãos do Instituto, né? Toda a arte, tudo é feito com muito carinho para você, pelos religiosos do Instituto Hesed. Nós fizemos essa capelinha, essa vela. Olha esse terço, como é belo, né? Para que você reze. Né? Não é um enfeite, para que você reze. O terço, a capelinha, a vela e o e-book, mesmo que você já tenha adquirido, nós estamos colocando em promoção de R$ 39,90, colocamos por R$ 34,90 nesse dia de Nossa Senhora de Fátima. Já são os últimos combos. E saiba que adquirindo você está não só ajudando a evangelizar, mas ajudando ao Instituto se manter. Né? Ajudando essa obra de Deus, mostrando que você acredita nessa obra de Deus, que é o Instituto Hesed. Por isso, aqui no site, você pode fazer o pedido desse combo que está em promoção só hoje, no dia de Nossa Senhora de Fátima. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado por toda a sua participação, né? Por dar o seu like nesse vídeo, por compartilhar, por ajudar na obra da evangelização e por estar conosco, como famílias, unidos em volta da Mãe nesse mês de maio. Muito obrigado por toda a sua ajuda, por toda a sua colaboração também, por sua oração. E saiba que nós estamos também rezando por você, especialmente nesse mês de maio. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e até nosso próximo encontro, se Deus quiser.